Olá, olá a todos os amigos da TV Galáctica e também no canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma live. Aqui eu vou cumprimentar rapidinho as pessoas, porque o tempo é curto, a live de hoje vai ser curta. Salma Choman, Dulce Leal, muito boa noite. A Célia Madeira, muito boa noite também. As pessoas de todo o Brasil. A Valéria Amado, boa noite. A Mariângela Rocha, conhecida nossa, muito boa noite. Sorocaba, na minha terra. A Lourdes Reinaldo Cabral Almeida. A Hunter Constanze, olá, irmão de luz. Joseli Guilhem, deve ser. Boa noite. O Guilhem. Conceição Bezerra, muito boa noite. Várias partes do Brasil, Rio Grande do Sul, Delvínio Dili, muito boa noite também. Mário de Souza, boa noite. Todos nós devemos ser guerreiros de luz, né? Nós temos que ser guias da transição planetária. Serena Lobo, boa noite também. O pessoal aqui, Jaqueline Jaque, boa noite. De Londres, o pessoal da Europa aqui nos prestigiando, dos Estados Unidos também, de outras partes do mundo inteiro, né? Todas as partes do mundo e de todos os 4 cantos do Brasil. Isabel Vaz, boa noite. De Sumaré, gratidão. Demis Eliette. Beatriz Iscariote, boa noite. De Florianópolis. Então, um abraço fraterno. Vamos iniciar, então. Não vou cumprimentar demais, porque o tempo é curto. Eu gosto muito de falar com vocês, de cumprimentar a todos. Mas vamos iniciar aqui, vamos entrar no tema proposto da live. Hoje eu vou falar sobre vários temas importantes, né? Como o tempo é curto, eu vou dar uma introdução sobre os estágios da transição planetária e sobre os efeitos também da transição planetária do flash solar. Nós estamos no momento culminante, desfecho de tudo. Então, essa jornada é uma jornada que essa batalha, ela se reforçou há 300 anos atrás. Por quê? Porque o flash solar, ele se iniciou, ele começou a se modificar, a transmutação da galáxia, do nosso sistema solar e da galáxia como um todo, porque essa transformação não é só no nosso sistema solar, é em todo o universo inteiro está num processo de transmutação através do Sol central. O Sol central, que na alquimia é representado pela estrela de 8 pontas, então uma estrela de 8 pontas representa o Sol central. Então é um processo de transformação profunda que atinge todo o universo, né? E nós somos vamos dizer assim, os protagonistas. O ser humano vai ser o protagonista. O protagonista nessa história não será a Confederação Galáctica, não será o Conselho dos 5, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, a respeito do Conselho dos 5, que estão aqui há milhões de anos. Eles acompanham, eles ajudam, eles estão monitorando para que os filamentos do DNA do ser humano, os 12 filamentos, a nossa característica não se perca. Então, existiu várias investidas dos extraterrestres negativos para alterar o nosso DNA. Eu já falei, né, a respeito disso. Alguns também positivos tentaram alterar o nosso DNA, boas intenções, mas, infelizmente, boas intenções não é o suficiente, tem que ter medidas efetivas. Já diz aquele ditado, né, que o inferno é cheio de boas intenções, né? Então, veja vocês que os homocapses, que são oriundos de Tiamat e Maldek, eles foram parte do programa dos 22 experimentos genéticos, que deu muito errado. Eles acharam que eles iriam utilizar a inteligência, porque os Greys são muito inteligentes, são seres realmente muito inteligentes, e eles tentaram mesclar com o ser humano e criaram os pré-adamitas. Os pré-adamitas são os remanescentes de Maldek e Tiamat.
Exatamente o que você ouviu, que eles estiveram aqui aproximadamente há 200 mil anos atrás, 500 mil anos, eles vieram até a órbita da Lua, eles fugiram, então a Lua é uma espaçonave que eles se utilizaram para fugir, para tentar se refugiar da catástrofe, porque o planeta deles original explodiu, tanto Maldek quanto Tiamat, né? Maldek era a lua de Tiamat. Marte também era uma lua de Tiamat, só que Marte resistiu. Tanto é verdade que metade de Marte está cheia, está repleta de crateras, e a outra metade não tem cratera nenhuma. Isso é muito interessante. Então, nós temos uma face de Marte repleta de crateras, e a outra, nenhum tipo de cratera. Então, por quê? Porque o planeta explodiu, então os detritos da explosão atingiram uma face de Marte, e a outra ficou intacta. E interessante que Marte, ela fica do ladinho ali do cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter, aonde se localizava Tiamat e Maldek. Então, esses são os pré-adamitas. Os Tiamat, essa raça, elas tinham aproximadamente 4 metros de altura. Eles eram bem magros assim, com cabeção, né, de Homo caps. Quando eles vieram para a Terra, nas 3 naves mães, que foram danificadas quando eles entraram na nossa atmosfera, e daí eles pousaram na Antártida, ali que se estabeleceu as primeiras civilizações pré-adamitas. Então, eles representam os anjos caídos, né? Eles representam os anjos caídos da Bíblia, retratados na Bíblia, né? Eles são aqueles seres que aí eles fizeram experimentos com humanos, aí que vem aquela parte da Bíblia que fala, né, que os filhos de Deus, daí acharam as filhas dos homens formosas, aí surgiram os giborins, foram os Tiamat, que também criaram a raça dos gigantes, os gigantes ruivos, que eu já retratei em outras lives para vocês, né, bem interessante. Eles também tentaram modificar a nossa genética, mas eles foram impedidos, primeiro porque é o seguinte, eles tiveram problemas com os reptilianos já estavam aqui, no mesmo período, chegaram mais ou menos no mesmo período na Terra, 200 mil anos atrás, uma diferença de pouco, mais de uns 2, 3 mil anos de diferença, quando chegaram aqui, e eles ficaram competindo, como eles eram superiores, competindo para dominar o planeta. Então, eles brigavam. Por isso que o grupo dos Homo caps, dos pré-adamitas, também eram conhecidos como os pré-adamitas, essa briga teve essas 2 facções, foi criadas essas 2 facções. A facção luciferiana, que é representada pelos Homo caps e arcontes, porque eles fizeram um acordo com os arcontes. Os arcontes estavam aqui, então eles fizeram uma associação dos pré-adamitas, juntamente com os arcontes, e a aliança Draco-Reptiliana. Então, existiam essas 2 facções. Essas 2 facções existem até os dias de hoje. Eles aprenderam a conviver, mas eles nunca se entenderam. Eles têm uma guerra, uma batalha histórica. Então, eles já têm isso aí já de muito tempo atrás. É uma competição que eles têm entre eles. Neste momento, meus queridos, olha só, a partir de 1700, no século XVIII, né, 1701, no início do século XVIII, o mundo começou a funilar, a caminhar em direção do que está acontecendo nesse momento. Então, muitas transformações. Nos últimos 300 anos, transformações tecnológicas, a última era industrial, 2 grandes batalhas mundiais, grandes conflitos, grandes transformações no mundo, na sociedade, onde também surgiu vários movimentos políticos, várias revoluções em todos os aspectos, tanto socioeconômico e religiosas também, e isso está afunilando no que está acontecendo nos nossos dias, está caminhando, está convergindo para o que está acontecendo. Então, em 1700, Saint-Germain, juntamente com Fulcanelli,
que era ou melhor, ele era o principal discípulo de Saint-Germain. Os chapéus brancos, eles surgiram no século XVIII com os alquimistas. Então, os primeiros membros, a Aliança da Terra, surgiu com os alquimistas. E os alquimistas, eles sempre preservavam a sua identidade, eles não eram pessoas públicas, vamos colocar assim, apesar que Saint-Germain ele já esteve na corte do rei da França, isso está na história. Ele sempre foi uma pessoa muito discreta. Discreta porque os alquimistas, em geral, eram perseguidos pelos reis. Reis, dinastias, porque, afinal de contas, eles queriam o elixir da vida eterna, que era sagrado para eles. Eles queriam muito, eles queriam demais isso. E nós sabemos que o elixir da vida eterna é somente para aqueles que têm a alma de ouro. Então, para você mudar metais comuns em ouro, você, primeiramente, o pré-requisito é você ter uma alma de ouro. Então, você tem que ser uma pessoa positiva, você tem que ter frequência vibracional. Então, Saint-Germain, ele foi quem escreveu, ele foi o pioneiro da lei Gessara-Nessara, isso em segredo, já no século XVIII, ele que redigiu a lei Gessara-Nessara e passou para os alquimistas, os seus discípulos. Os alquimistas eles tinham um elo muito profundo com a ordem ametista e com a aliança esmeralda. Essas duas ordens, elas trabalham em conjunto e muitos membros, na verdade a maioria dos membros, são remanescentes da Atlântida e da Lemúria, que vivem no interior da Terra. O próprio Tesla também se associou com eles, né? Ele fez parte também da fraternidade, da Irmandade da Estrela, né? Irmandade da Estrela, que representa o Sol Central, né? O grande Sol Central. Então, meus amigos, e isso foi escorrendo com o tempo. Depois, em 1772, a capa escura veio com tudo, aí formou as bases da NOM, né? Que vocês conhecem, né? Esse projeto de dominação mundial. Por que que eles começaram a se juntar? Porque, assim, até antes de 1700, as coisas, eles coordenavam o mundo de uma forma, assim, tranquila. Eles não tinham nenhum adversário. Eles não tinham obstáculo. Eles não tinham inimigos. A partir de 1700, com o flash solar, eles ficaram, assim, muito preocupados. Por que que eles ficaram preocupados? Porque eles sabiam que tinham pouco tempo. Então, eles tinham que dominar, ou eles dominavam o mundo até 2012, então eles tinham que controlar o mundo até 2012, eles sabiam disso. Então, eles tinham um prazo. Até 2012, eles deveriam controlar o mundo. A partir de 2012, o tempo não pode ser mais alterado. Então, o tempo fica fechado, você está entendendo? 2012, o tempo se fecha. E o tempo, ele converge apenas numa direção, que é a transição planetária. Então, eles sabiam disso. Isso foi comprovado pelo Bill Wood, né, das pessoas que fizeram parte do projeto Looking Glass, né, Camelot, Fênix 3, tem vários nomes. Um projeto Montauk também, né, do cronovisor. Então, eles faziam esse projeto e eles perceberam que 2012, através do calendário Maia, todo o tempo ele converge numa única direção. Não tem como você alterar, modificar o tempo. Você só pode modificar, no máximo, você pode modificar como a linha do tempo vai caminhar. Mas o destino final é sempre o mesmo. Então, pode ter um percurso diferente, mas no final sempre vai acabar no mesmo lugar. Vocês entenderam? Então, esse foi o último prazo. Agora, meus amigos, eles não têm mais opção de vencer. A partir de 2012, essa opção não existe mais na capa escura. Entendeu? Não existe mais. Por isso que o desespero. Então, qual a opção que resta? É a opção kamikaze, né? Kamikaze, lembra dos aviões japoneses, né? Que eles jogavam nas embarcações americanas, eles eram suicidas, né? Eram como terroristas. Então, é o que resta para eles. E um detalhe, os
extraterrestres negativos, a Aliança de Orion, eles já chutaram o balde. É isso mesmo que você está ouvindo. Agora, eles não estão mais interessados no planeta Terra, os Dracos, os reptilianos, os arcontes. O que eles querem é escapar. Eles querem um método para escapar. Então, os membros da capa escura, eles estão por conta própria. Vocês estão entendendo? Eles estão sozinhos. Sozinhos. Não tem ninguém para ajudar eles. Eles não são mais assessorados pelos extraterrestres negativos. Então, eles estão, assim, muito preocupados. Eles estão em pânico nesse momento. E o interessante é o seguinte, o Conselho dos Cinco, esse Conselho dos Cinco que monitora a Terra, ele é composto de 5 raças, que eu vou apresentar aqui para vocês. Na próxima live, quando a gente tiver figuras, eu vou mostrar foto de cada um deles. Tá? São espécies bem diferentes, tá? Bem diferentes, bem estranhas, porque a gente está acostumado, está habituado, que é o Zagarath, Orella, Redan, Ginvo e Emmet, que é o Conselho dos Cinco, que é o antigo Conselho dos 9. No passado eram 9 raças, depois 9 raças foram cuidar de outros assuntos, outros planetas, né, porque eles fazem essa assessoria, eles ajudam a ascensão planetária dos planetas, e agora existe o Conselho dos Cinco. O Conselho dos Cinco, eles estiveram com o governo da Rússia. Vocês estão entendendo? Com o governo da Rússia, exatamente o que você está ouvindo. Eles também têm negociações com outros governos, com o da China também, Japão, governos do Oriente. Então eles trabalham mais com o pessoal do Oriente. Apesar do Stalin, os bolcheviques, eles também fizeram um acordo com os Greys, com a Aliança Draco-Reptiliana, existe uma parte, sempre teve, vou frisar isso aqui, membros da antiga KGB, né, da extinta União Soviética, que cooperavam com a aliança, com o Conselho dos Cinco. Vocês estão entendendo? Então, isso aí é muito importante. Nós acreditamos até que o Putin, né, ele seja assessorado, ele está trabalhando em conluio com o Conselho dos Cinco, que é uma aliança muito importante também, porque eles garantiram, se não existisse a Aliança dos Cinco, esse DNA que nós temos aqui, eles que preservaram o nosso DNA para a transição planetária. Então, eles se esforçaram muito durante milhões de anos, né? Desde quando o ser humano estava indo no processo evolutivo. Então, eles garantiram que nós pudéssemos chegar até aqui. A Confederação está fazendo o seu trabalho. É bom frisar para vocês que Toran, né, Helena Dana canaliza Toran da Pleiadiano, muitos extraterrestres literalmente se sacrificaram por nós. E isso não é divulgado, eles não querem divulgar isso, eles não querem se tornar heróis. Porque nós somos os protagonistas. Nós temos que nos tornar os nossos salvadores. Então, quando você for pedir alguma coisa para a Confederação Galáctica, peça como um igual. Não implore. A Confederação é bem clara. Não chore, não implore. Você entendeu? Porque peça como um amigo. Então, você deve pedir como um amigo pede o favor para outro amigo. É dessa forma. E nós sabemos que foi transmitido também que a aliança está avançando cada vez mais. Praticamente, eles estavam muito felizes. Essa canalização foi recente, da Helena Danan. Eu vi agora, bem recente mesmo, estão muito felizes comemorando, porque a vitória já foi estabelecida. A natureza já está adiantada, o processo da transição está praticamente completo. O que basta agora, ele fala assim, nós vamos deixar que eles demonizem a Confederação. Por quê? Porque assim, o mundo inteiro vai saber que nós existimos. Olha que interessante, gente. Então, através disso, eles vão tentar
criminalizar, falar mal, rebaixar a confederação, falar que eles são maus, que eles são perversos. Todas essas mentiras vão ser permitidas, porque assim as big techs vão falar da confederação o tempo todo na televisão. Então as pessoas vão ficar sabendo da gente, da nossa existência. Queira ou não, falando bem, eu já vi aquela frase, né? Se fala bem ou fala mal, estou falando de mim, né? Então você está divulgando. Então muitas pessoas que sequer imaginam que existe uma confederação intergaláctica vão ficar sabendo. Então isso é extraordinário. E ele fala assim, nós vamos passar ainda por um período de perturbação, de muita confusão, mas isso vai durar pouco tempo. A partir de setembro, tende a humanidade a começar a se equilibrar e já preparar as trombetas, não é uma forma de dizer, do evento. Ou seja, a Cabal vai ser destruída por completo. Então, vamos manter a nossa frequência vibracional sempre em alerta a todo momento. É bom, eu vou falar aqui também um pouquinho, deixa eu ver se eu acho que está aqui fácil, né? Sobre o conhecimento. Então, toda vaidade, todo orgulho vai cair por baixo. Nós vamos ser igualados. Hoje nós temos classes sociais, nós temos também classe intelectual, né, daquelas pessoas que é a elite intelectual do mundo, e nós temos as pessoas simples, humildes, então todos vão ser igualados. Por quê? Porque não é só, a lei Nessara não é só para a justiça, mas ela também é espiritual. Então todo ser humano vai ser colocado no mesmo patamar. William Tompkins, ele fala que o Rico Bota, só para vocês terem uma ideia, como o almirante Rico Bota, que era semi-analfabeto, existiam na época, isso em 1942, quem descreve isso é o William Tompkins, engenheiro da NASA, falecido William Tompkins, que foi um dos primeiros engenheiros da NASA, tá? Então, uma pessoa que tem, não precisa, dispensa apresentações. William Tompkins fala que o Rico Bota ele foi escolhido porque ele não estava contaminado com o sistema de crenças. O sistema de crenças não vem só da religião, mas também das universidades, já naquela época. Imagine agora, então. Muito pior. Muito pior. Porque ele é bem claro, toda a universidade é desinformação. Os livros são todos desinformação. A matemática, até as ciências exatas, são desinformação. Nós estamos estudando agora a física quântica, e todas as pessoas acham física quântica algo assim sensacional, e de fato é. Só que nós deveríamos estar estudando agora a física eletroplasmática. É física eletroplasmática, muito mais avançada, muito mais avançada. A matemática também, existe uma matemática, principalmente aquela matemática das linhas de lei, dos portais, então uma matemática muito mais complexa. Todas as nossas ciências, se não são obsoletas, elas são contaminadas com desinformação. Então todos os cientistas eles vão ficar em luto na parte do evento, porque assim, isso vai ser um impacto muito grande, porque as pessoas elas ficam envaidecidas, né, gente? Do conhecimento que elas têm, e elas vão perceber, puxa, eu não sei nada, eu tenho que aprender tudo de novo. Então os maiores cientistas vão ter que reaprender tudo de novo. E por que você acha que no projeto Milab, eles pegam os pequeninos, logo de pequenino? Porque ele não está contaminado. Ele não foi para a escola, ele não estudou em universidade, então ele reaprende a ciência de verdade, o conhecimento verdadeiro. Não, ele aprende, né? Reaprende não, ele aprende. Então, ele não está contaminado com nada. Por isso que eles pegam os pequeninos. Por isso o Serviço Secreto Espacial geralmente pega os pequeninos. Então, eles fazem um treinamento, né, que são pessoas aptas para serem excelentes soldados, excelentes matemáticos, excelentes físicos, cientistas.
Você conversa com alguém que fez parte do Serviço Secreto Espacial, ele tem uma visão da realidade completamente diferente. Completamente diferente. Você fala com o Corey Gold, por exemplo, Emily Smith, né, o Jason Hayes, o próprio Charles Hall, né, que teve contato com os nórdicos de perto. Você fica assim, essa pessoa aqui não é desse planeta. Não é que ele é desse planeta, mas ele foi uma educação totalmente diferente, outro curso de educação. Por isso que o comandante Rico Botta foi escolhido entre 30 almirantes acadêmicos. Então, os acadêmicos do mundo vão ficar assim, puxa vida, vão ficar... eu tenho que reciclar, eu tenho que aprender tudo de novo. Então, vai ser um reaprendizado. Né? Os nórdicos, quem são os nórdicos? Isso eu vou falar na próxima live. Detalhes, eu vou dar um spoiler aqui para vocês, né? Porque o tempo é curto, então não dá para, né, chegar e discorrer o assunto assim com detalhes, mas eu vou só esse detalhe aqui que é bem interessante, dar essa palhinha para vocês. Os nórdicos estão parecidos com os alemães da Frota Negra. Então, o planeta deles foi dominado, eles traíram o planeta deles, e hoje eles trabalham com os Dracos reptilianos. É mais ou menos aquilo, mais ou menos não, exatamente igual ao que os alemães da SS fizeram. Eles traíram o próprio povo deles, né, porque eles foram usados. Quando o Bigodinho falava, né, pessoal da SS, não, porque nós somos superiores, porque o povo alemão é um povo especial, né? Ele não está falando do povo alemão, ele está falando do grupinho ali, da sociedade secreta, da sociedade Vril, da sociedade Thule, você está entendendo? Eram para esses. Então, todo esse discurso não era para o povo alemão, era para eles que eram a elite. Eles que eram os verdadeiros eleitos na concepção deles. E o restante estava ali como idiota útil, ajudando. Entendeu? Cooperando. Tanto é que as naves, a Hannibal 1, 2 e 3, as naves Vril que foram desenvolvidas pelos alemães no segundo confronto mundial, juntamente com os Dracos, coordenada pelos Dracos, né, e os reptilianos, não foi usada no segundo confronto mundial. Eles não utilizaram essas espaçonaves no segundo confronto mundial, porque a intenção deles não era ganhar a guerra. Eles não estavam preocupados com isso, porque eles pensavam a longo prazo. A longo prazo. E os Dracos foram bem claros com eles. É o seguinte, vocês estão construindo essas espaçonaves para nos auxiliar na conquista do universo, do cosmos. Então eles queriam expandir. Você entendeu? Aqui, nesse planeta, tem um problema porque nós dividimos o planeta com os arcontes. Então, não adianta vocês quererem dominar o mundo. É muito mais fácil a gente conseguir recursos utilizando os Estados Unidos, porque os Estados Unidos existia um grande complexo industrial, o melhor que tinha no mundo. Vamos usar o complexo industrial americano, vamos produzir naves em grande escala e vamos para a conquista do espaço. Esquece isso aqui. Não vale a pena. Então, eles estavam pensando muito maior. Muito maior. Então, eles estavam vendo lá na frente. Vocês estão entendendo, meus queridos? É assim que funciona, né? Eu vou falar aqui também, como o tempo é curto, e eu acho que tem interesse de muitos aqui a respeito disso, eu vou falar sobre alguns sintomas do flash solar para vocês, tá? Alguns sintomas do flash solar. Que eu não falei todos. A última vez eu falei alguns e não terminei. Então, vamos falar aqui um pouquinho dos sintomas que as pessoas estão sentindo. Isso é muito positivo. Se você está sentindo algum desses sintomas, não fique preocupado, porque você está sendo transformado, tá? Então, não fique preocupado, porque isso é um sintoma, é um sinal da sua transformação. Então, fique contente, fique feliz. Então, um dos sintomas também, as pessoas sentem suores noturnos. A pessoa fica, né, suando à noite. E por que isso? Porque o nosso corpo ele vai liberando várias coisas do nosso organismo, são jogadas para fora. Então, a energia negativa, coisas não boas no nosso organismo, coisas que não são nocivas ao nosso organismo,
elas são expelidas para fora do nosso corpo. Vocês estão entendendo? Por isso, dos suores noturnos, né? Os planos mudam continuamente, porque o mundo está mudando, você está na sintonia do mundo, então a sua vida também muda. Por isso, na transição planetária, não faça planos a longo prazo, faça apenas planos a curto prazo. Faça aquele projeto de investimento para daqui, projeto de vida daqui 5 anos, para daqui 2 anos, projeto de vida no máximo para 3, 4 meses, né, Lete? Né? No máximo. Não fique projetando, eu vou fazer um plano aqui, vou investir dinheiro para uma empresa, daqui 2, 3 anos ela vai dar lucro. Não, nada disso. Não faça isso, né? Outra coisa importante, ter sonhos, outro sintoma, ter sonhos intensos e até violentos. Então as pessoas têm aqueles sonhos intensos, por quê? Por causa da batalha que existe, a batalha espiritual. Batalha espiritual que existe dentro de nós, no nosso interior. Então muitas pessoas têm pesadelos e sonhos intensos. Então se você tem algum pesadelo, que você está em confronto, eu vejo muitas pessoas falando para mim, muitas mesmo, que tem sonhos, estão vendo naves de reptiliano, que tem um reptiliano atrás dele, é por causa do confronto, tá? No confronto, isso tem a ver com o nosso sentimento. Então, alguns pesadelos estranhos. Então, é um confronto interno, né, que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o nosso pensamento, a nossa frequência vibracional de terceira dimensão está brigando, tem um conflito, tem alguns resquícios ainda, né? Da nossa frequência de terceira dimensão, que brigam com esse novo homem, com esse novo ser. Então dá esse atrito, né? Dá esse atrito. Vou mostrar aqui um outro sintoma também para vocês. Sentir-se deprimido. Aparentemente o mundo não se encaixa com você. Você se sente deslocado nesse planeta. Também é muito natural você se sentir deslocado, sentir sozinho, mas você não está sozinho. Por isso que nós temos que criar comunidades, que está na internet, compartilhar essas informações, assim você sente, que você sente que tem muitas pessoas, a gente pensa que a gente é o único que pensa assim, olha quantas pessoas pensam assim também. Então você se sente acolhido, né? É muito bom isso, sentir acolhido. Você tem um lugar para você conversar, para você trocar informações e perceber que tem muitas pessoas acordando também. Tá ok? Outra, afastar-se do drama. Então as pessoas devem se afastar dessa obsessão de querer convencer os outros. Nós não convencemos ninguém de nada. É o ser humano que se convence através dos seus sentimentos. Na verdade, o que está acontecendo no mundo hoje está sendo autorizado essa mudança, essa perturbação, essa confusão no mundo para que as pessoas despertem. Então, tudo que está acontecendo, toda essa confusão, é para proporcionar às pessoas uma oportunidade de aprender e ver a verdade. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então, isso é fundamental, né? Outra coisa, ter menos fome, né? Então as pessoas também acabam tendo menos fome, o organismo mudando, né? A pessoa começa a ter não sente fome, desejo de comer sempre a mesma comida, a pessoa não gosta de variar muito o cardápio. Também é um sintoma. Isso aqui que eu estou apresentando não quer dizer que todas as pessoas que estão passando pela transição planetária devem necessariamente sentir esses sintomas. Umas estão sentindo uns, outros estão sentindo outro, tá? Não é igual. Não quer dizer que você vai sentir todos esses sintomas que eu estou apresentando aqui. E também não quer dizer que você não está sentindo nada disso, tá? Porque cada um tem o seu tempo. Então tem pessoas que vão sentir mais para frente, tá ok, meus amigos? Mais para frente. Então isso cada um tem o seu tempo e essas coisas vão se manifestando, é diferente, é individual. Então não tem um protocolo igual para todo mundo. Ok? E aparecimento também de vários sintomas físicos, né? Tonturas, perda de equilíbrio, dores nas costas, no pescoço, zumbidos. Eu vejo pessoas também reclamando de sentirem zumbidos, né? Também, né?
vários zumbidos no ouvido, né? Ter altos e baixos emocionais, né? A melhor forma de você, altos e baixos, é aquela pessoa bipolar, né? Uma hora tá super feliz, uma hora tá muito para baixo. A melhor forma de você se livrar dos altos e baixos é aprender a chorar. Então, se você tá com aquele sentimento, externe, tem que externar o seu sentimento ruim. Você não deve carregar sentimento ruim com você, que isso atinge a sua frequência vibracional. Então, se você tá triste, chore. Chore, aí você descarrega tudo aquilo e você se liberta. É um alívio para a alma. É importante você chorar, aprender a chorar também, tá? A live já está se encerrando, né, Leti? Temos apenas 5 minutos. Eu vou fazer aqui umas considerações finais, uma mensagem final para vocês. Então, meus amigos, a confederação, nesse momento, eles não falaram exatamente o que eles fizeram, mas foi feita uma grande operação aqui na Terra e nós vencemos. Então, os detalhes finais não foram ainda transmitidos por questões técnicas, é lógico, porque é uma operação militar, de segurança, não nos foi transmitida. Mas eles transmitiram o seguinte: fiquemos tranquilos, vamos ficar tranquilos, que tudo está nos conformes. Então, esses seres, eles não se sacrificam para serem honrados, né? É muito importante isso daí. Os Aveiras Azuis já tiveram aqui 3 vezes. Os Aveiras Azuis também, eles deixaram, agora os Guardiões, eles não dão mais o nome deles, porque muitas pessoas, quando recebiam, o que o Corey Gold fala, recebiam canalizações dos Aveiras Azuis, ficavam envaidecidos com isso, gente. Olha essa coisa terrível. Ficava envaidecido e o ego subia. Então isso era muito ruim, porque nós somos apenas guias. Eu sou um guia, então a gente orienta o caminho. A confederação é um guia, você também pode ser um guia, né? Todos nós devemos ser guias um dos outros para ajudar na expansão da consciência. Então isso é muito importante, meus amigos, vocês entenderem isso. Nós devemos auxiliar. Tenha medo do ego e do orgulho, você deve ter mais medo do ego e do orgulho e da vaidade do que da morte. Tem que aprender isso, se policiar sempre, porque é assim que grandes homens caíram no passado. E esta tem sido a grande armadilha dos nossos tempos. Estão entendendo? A gente tem que aprender a ser seres, somos seres conscientes e cientes. Conscientes e cientes. Cientes que fala, né, gente? Conscientes e cientes. E cientes. Não, cientes. Quer dizer o seguinte, consciente porque você pensa, ciente porque você sente. Nós somos parte do cosmos. Nós somos parte do universo. Por isso que todos nós somos um. Né? Nós somos parte de um todo. Todos nós somos parte de um todo. Eu vou até pedir para a Eliette aqui cumprimentar vocês. Chega aqui um pouco mais perto. A Eliette. Boa noite a todos. Gratidão pela presença. Está encerrando já. Eu estou encerrando já. Falta só 2 minutinhos. E até a próxima live no nosso canal, que vai ser, já tem data? Quinta-feira. Quinta-feira, muito bem lembrado, Eliette. Muito bem lembrado. Eu gosto da Eliette aqui. Eu estou aqui. Mostra sua mãozinha aqui para todo mundo. Boa noite a todos. Isso. Manda uma mãozinha para todo mundo. Então, gente, a Eliette aqui que é minha assessora, é meu ponto eletrônico também. A Eliette também é produção, né, Eliette? É a produção aqui do programa. E também dá uma aulinha para mim, também me ajuda aqui, me auxilia. Então, nós vamos ter live nessa quinta-feira, perguntas e respostas. Já preparei aqui, fiz uma introdução da live especial. A gente vai falar sobre o Conselho dos 5, você vai conhecer essas 5 raças. Por isso que a gente não deve julgar pela aparência, porque eles são bem estranhos. Você pode ver, os Aveiras Azuis são lindos, né? Os Arcturianos também são muito bonitos, né? Os Arcturianos, mas eles são seres assim bem diferentes mesmo, assim, bem diferentes. Por isso que a gente não pode julgar pela aparência. Lembra dos insectoides, dos homens-formigas que tem mandíbula. Toda vez que eu lembro do homem-formiga, eu lembro ele dando risada, assim, colocando a mandíbula para baixo. Então, isso é muito importante, até para nosso crescimento espiritual, nós entendermos isso, compreendermos isso. Então, meus amigos, um beijo no coração de todos. Estamos aqui nos segundos finais.
Eu não vou me estender também. Depois a gente pode falar também que muitas pessoas estão com dúvida com a respeito à Lua. A gente pode fazer um esclarecimento, né? Um novo especial da Lua. Posso juntar tudo, tem muitas informações que eu acho que vai agradar vocês, né? Vai ser bem agradável. Então tá encerrando, já tá com horário, né, Leti? Já deu. Já deu o horário. Então, um beijão no coração de vocês. Até quinta-feira, né, Leti? Até quinta-feira, às 9h, perguntas e respostas. Aí, no final de semana, nós vamos ter a nossa live especial. Tá ok, meus amigos? Então, o tempo hoje foi um pouco reduzido, né? Tempo reduzido de live, porque acho que vai ter mais um programa, né? Depois desse, né, gente? Já programado. Eu acredito que é isso. Né? Que vai ter mais um programa, ok? Muito obrigado mesmo aqui a Marlanda, que eu estou vendo aqui na tela, a Paula, a Cristina, a Ruth Genogueira, Ana Maria Silveira, a Jana Gutinick, a Lourdes Reinaldo Cabral Almeida, um beijão no coração. E até a próxima terça-feira com atualização planetária, programa número 4. Né? Esse aqui é o terceiro programa. Na próxima semana já teremos o programa número 4. Estou aqui aguardando, cortaram meu sinal, ainda vou falando, né, Leite? Daqui a pouco já me despedi das pessoas, porque esse tempo que me deram, né? Por isso que eu estou aqui já me despedindo. Acho que o tempo já cessou, não cessou?